Olá pessoal, galera da Química, amantes do conhecimento, vamos caminhar na nossa sequência de videoaulas sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Nesta ocasião nós vamos aprender a dar nomes aos hidrocarbonetos ramificados. Bom, vamos iniciar identificando quais são os principais radicais orgânicos dos quais nós iremos trabalhar. Então nós temos aqui esse radical com um carbono, lembrando que radical é um carbono ou um grupo de carbonos que apresentam valência livre. E é exatamente por ter essa valência livre que eles irão ligar-se a uma cadeia principal. Então nós temos esse radical de um carbono, esse radical de dois carbonos, radical de três carbonos, radical de quatro carbonos. Bom, nós vamos ter radicais de várias espécies, tá? Mas nós vamos trabalhar com esses quatro aqui para aplicarmos um pouco da regra da IUPAC de nomenclatura dos compostos orgânicos. A nomenclatura dos radicais, ela segue, o prefixo segue a regra que nós já conhecemos. Um carbono met, dois et, três prop e assim sucessivamente. Então, esse radical de um carbono apenas vai ser met, porque ele é constituído de um carbono, e terminação -il. Todos os radicais terminam em -il. Usualmente pode ser chamado de metila, etila, propila também, mas a regra da IUPAC é metil. Esse aqui vai ser et, porque são dois carbonos, o prefixo para dois carbonos é et, e terminação -il. Observe aqui a tabela de prefixos. Aqui, prop, porque são três carbonos, e terminação -il. Aqui nós vamos ter quatro carbonos, o prefixo é but e terminação -il. Agora, no caso do propil, nós temos duas opções de radicais propil. Temos esta opção, quando a valência está no carbono da ponta, ou também temos esta opção, quando a valência se apresenta no carbono secundário, no carbono do meio. Nesta situação aqui, para diferenciar este radical deste, porque são diferentes, nós usamos o prefixo grego chamado iso. O prefixo grego iso é o prefixo equivalente a homo em latim, igualdade. Então, isopropil. Bom, iso é porque se nós dividirmos aqui, nós vamos ter iguais átomos de carbonos em ambos os lados. Já o butil, ele pode se apresentar desta forma, que é chamado de N-butil, porque é uma cadeia normal, ou também nós podemos ter o isobutil, quando o radical, a valência livre estiver neste carbono aqui. Então, esse radical butil ele vai se chamar de isobutil. Ou ainda podemos ter o butil quando a valência livre estiver num carbono terciário, como é este caso aqui, ó. O carbono terciário apresenta a valência livre, então esse aqui vai ser um terc, terc-butil. Terc porque do latim terc vem de tércio, ou seja, quer dizer terciário. Muito bem, visto o nome dos principais radicais orgânicos que nós vamos trabalhar, vamos aplicar então a regra da IUPAC em alguns exemplos. Vamos pegar aqui para nós podermos fixar este conhecimento. Vamos desenhar esta estrutura aqui. Então, nós temos esta estrutura. Bom, aqui nós não temos insaturações. Então, primeiro passo que nós devemos fazer é identificar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal, neste caso aqui, que não tem saturação, é a sequência que agrupa o maior número de carbonos. Então, nós vamos ver que a sequência que agrupa o maior número de carbonos é esta aqui, ó. Agora, nós temos que numerar esta cadeia carbônica. E aí nós devemos numerar partindo da extremidade mais próxima do radical. Então, a extremidade mais próxima do radical é esta extremidade aqui. Vamos numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nome dessa substância vai ser oct, tá?
oct, porque o prefixo que indica 8 é oct. E AN, porque só tem ligações simples. E O é um octano. Agora vamos inserir o nome do radical no nome da substância. No carbono número 3, então nós vamos ter 3. No carbono 3, temos um radical de um único carbono que chama-se metil. Então, o nome dessa substância vai ser 3-metiloctano. 3-metiloctano. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos pegar aqui uma cadeia que já tem uma insaturação. Então, vamos pegar esta cadeia aqui. Vejamos aqui. Então, nós vamos ter a insaturação aqui. Muito bem. Agora, nós vamos identificar a cadeia carbônica principal. Bom, pelo número de carbonos, poderia ser essa horizontal. Agora, como tem essa insaturação, quando tem insaturação, a cadeia carbônica principal obrigatoriamente precisa conter as insaturações, ou seja, tanto as duplas como as triplas ligações, se tiver. Então, numerar essa cadeia vai iniciar-se daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, só para diferenciar do outro lá, vamos colocar 9, para ficar um nonano. Então, 9, aliás, noneno, né? 9, então o prefixo é non, o prefixo que indica 9 é non. Ligação dupla, no carbono número 2 nós temos uma ligação dupla, então vai ser en, e é um hidrocarboneto, termina com O, é um noneno. E no carbono número 3, nós temos um radical de 2 carbonos. Um radical de 2 carbonos, nós vimos que o nome é etil. Então, o nome dessa substância vai ser etil non 2-eno. Etil non 2-eno. Vamos caminhar nos nossos exemplos aqui. Vamos pegar uma outra estrutura. Vamos pegar esta estrutura aqui. Aqui. Deixa eu bolar aqui algumas estruturas. Nós temos aqui. Muito bem. Agora nós vamos identificar a cadeia carbônica principal. Sim, observe que a cadeia carbônica principal deve ter a insaturação, e a insaturação é essa tripla ligação aqui. Então, nós temos que começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para diferenciar vamos colocar 10. Muito bem, então o nome dessa substância vai ser DEC. E no carbono número 2 nós temos uma tripla ligação é IN, aqui, ó, tripla ligação é IN, tá? Então nós temos IN e termina com O porque é um hidrocarboneto. E no carbono número 4 nós temos um radical propil, mas é um propil diferente do N-propil, ou seja, de uma cadeia normal. Nós temos o isopropil. Então, no carbono número 4, nós temos um isopropil. Então, o nome dessa substância vai ser 4-isopropil DEC2-ino. Muito bem, vamos seguir no nosso raciocínio, nos nossos exemplos. Vamos desenhar aqui uma cadeia fechada agora para nós praticarmos nomenclatura. Então, nós temos aqui, vamos bolar aqui. Muito bem. Então, quando nós temos uma cadeia carbônica fechada, cíclica, obrigatoriamente a cadeia carbônica principal ela deve ser o ciclo. Então, a cadeia carbônica é esse ciclo que contém 6 carbonos. Agora, nós precisamos numerar esta cadeia. A numeração ela deve ser tal de que seja a menor numeração possível. Então, observe, e que deve passar pela dupla ligação. Tá? Eu não posso começar a numerar daqui. 1,
2, 3, 4, 5, porque eu vou ter uma numeração muito alta. Eu não posso começar a numerar aqui 1, 2, porque eu não estou passando pela dupla. Então, eu devo obrigatoriamente iniciar pelo carbono que contém a dupla ligação e caminhar pela dupla ligação, tá? Quando tem só radical, eu inicio da extremidade mais próxima do radical. Quando eu tenho insaturação, eu devo iniciar da extremidade mais próxima da insaturação, que é a dupla ou tripla ligação. Então, obrigatoriamente, eu tenho que iniciar daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, vai ser um ciclo, o nome dessa substância. Por quê? Porque é uma cadeia fechada, inicia-se com ciclo 6, ciclo X. Como tem só uma dupla, tá? Não é obrigatório você colocar esse número 1 aqui, indicando que a dupla está no carbono número 1. Tá? Então, ciclo X em, porque tem uma dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Agora, vamos numerar vamos adicionar os radicais neste nome. Aqui nós temos um radical metil, porque tem um carbono apenas, e aqui temos um radical etil. Aqui um ponto interessante que eu quero colocar para vocês. Não obstante o etil estar no carbono 4, após o metil, aqui tem a regra diz o seguinte, que é por ordem alfabética. Então, primeiramente eu vou colocar etil no nome, porque o E vem antes do M, na ordem alfabética. Então, 4, etil, e depois 3, metil, ciclo hexeno. Então, o nome dessa substância vai ser 4-etil, porque no carbono número 4 eu tenho um radical de 2 carbonos, etil. 3-metil, porque no carbono 3 eu tenho um radical de 1 carbono, metil. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. X, porque são 6 carbonos. En, porque tem uma dupla ligação. E O, porque é um hidrocarboneto. E por que eu coloquei o 4-etil antes do 3-metil? Por ordem alfabética. O E vem antes do metil. Muito bem, vamos caminhar na nossa regra, nos nossos estudos. Vamos aplicar em mais alguns exemplos. Então, nós temos aqui mais uma cadeia aberta, uma cadeia com vários radicais. Então, deixa eu bolar este aqui. Então, nós vamos ter aqui uma dupla ligação aqui. Vamos ter para cá uma dupla ligação aqui também. Vamos ter um radical aqui, mais um radical aqui. E acho que é isso aí. Vamos, então, trabalhar neste exemplo. Bom, aqui, não apenas a sequência de carbonos que tem o maior número. Tá? A cadeia carbônica principal aqui, ela deve conter as duplas ligações químicas. Então, observe que eu poderia fazer aqui esta sequência de carbonos na horizontal, porque ela apresenta um maior número do que se eu quebrar aqui. Mas, como eu tenho uma dupla ligação aqui, obrigatoriamente deve conter as duplas ligações. Então, a cadeia carbônica principal é esta aqui. Agora, eu vou iniciar a numeração daqui ou daqui. Observe, aqui eu tenho um radical e aqui também eu tenho um radical no carbono número 2, se eu numerar dali, e aqui 2 também, se eu começar a numerar daqui. Agora, como este radical ele é mais complexo, ele possui mais carbonos do que este aqui, então eu inicio a numeração a partir deste carbono, desta extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser 9 é non. Aí nós temos no carbono 2 e no carbono 7, no carbono 2, no carbono 7,
nós vamos ter duplas ligações, duas duplas. Quando nós temos duas duplas, o intermediário é dien. Então fica di, en e o, porque é um hidrocarboneto. É um non-2,7-dieno. Agora vamos ver os radicais. Nós temos aqui um radical de um carbono, aqui um radical de um carbono, aqui um radical de 2 carbonos, aqui um radical de 3 carbonos. Bom, temos um propil, temos 2 metil e temos um etil. Bom, o etil vem primeiro pela ordem alfabética, então vai ser 7-etil, 7-etil. Entre metil e propil, o M vem antes do P. Então, vai ser 4 e 5. 4 e 5. Como eu tenho dois radicais iguais, 2 metil, o prefixo que indica duplicidade aqui, neste caso, é o di. Vai ser dimetil, tá? Dimetil, porque eu tenho dois radicais iguais e dois radicais metil. E aí sim o 3-propil. 3-propil. Vou ter que subir aqui para não acavalar aqui. Então, o nome dessa substância vai ser 7-etil, 4,5-dimetil, 3-propil, non-2,7-dieno. Bom, como eu havia dito, a regra ela é bastante complexa, ela tem vários detalhes. Evidentemente que na prova eu não sou tão rigoroso, mas nas aulas preciso ser. E também quero dizer que uma prova, um vestibular, uma prova, um concurso bem elaborado, sério, ele não vai causar confusão na sua cabeça. Se tivesse, por exemplo, uma substância dessa aqui para nomear e ele iria listar as alternativas, ele não ia colocar uma alternativa desta forma, correta. A segunda alternativa colocaria o dimetil aqui na frente do etil e como alternativa B, ou então o propil alternaria isso aqui. Não, ele iria cobrar os conceitos fundamentais de nomenclatura, de maneira que ele iria pedir, ele iria aqui colocar, por exemplo, 7 propil, 7 dimetil, ele iria provocar erros grosseiros, cobrando, vendo se você sabe, domina os conceitos fundamentais da nomenclatura. Então, só aliviando aí a atenção de alguns alunos que às vezes pode ficar preocupado com tantas regras, tantos conceitos, tá? Mas fica aí essa palavra. Acredito eu que seja desta forma. Vamos pegar aqui da minha experiência que eu tenho, né? De elaboração de provas eu mesmo e da revisão de várias provas de concursos aí em geral que eu tenho feito no decorrer da minha profissão. Bom, vamos pegar aqui mais um exemplo, né? Vamos trabalhar, vamos caminhar. Vamos pegar aqui mais uma substância bastante complexa. Tá? Então, nós vamos colocar um radical aqui, vamos colocar um outro radical aqui e vamos descer aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar mais um aqui, vamos colocar mais um radical aqui. Vamos colocar uma dupla ligação aqui, vamos colocar uma dupla ligação aqui também. Bom, muito bem. Então, vamos identificar a cadeia carbônica principal aqui. Já adianto que a cadeia carbônica principal, e repetindo, deve conter as duplas ligações químicas. Nós temos duas duplas ligações químicas aqui. Agora, nós vamos numerar a partir daqui ou a partir daqui. Tá? Então, nós vamos numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla, que é esta aqui. Então, numerando, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos na cadeia carbônica principal. Então, vamos dar o nome aqui, que acho que vamos ter mais espaço. 10 é DEC,
Bom, nós temos duas duplas, temos dupla ligação no carbono 3 e temos dupla ligação no carbono 6. Dec, quando nós temos duas duplas, é dien, dec, dien e o, porque é um hidrocarboneto. Decadieno. Agora, vamos identificar os radicais. Tenho 3 radicais de um carbono, chamado metil, e temos um radical que é um butil, um N-butil. Então, butil vem antes de metil, na ordem alfabética, então nós vamos colocar 5N-butil, nome aqui, 5N-butil, nome desse radical. Aí nós vamos ter no carbono 3, no carbono 5 e no carbono 8. Vamos ter 3, 5, 8, 3 radicais iguais. Então, o prefixo que indica 3 aqui é tri. Tri e os radicais de um único carbono chama-se metil. Então, vai ser 5N-butil, aqui é um hífen, tá? 5N-butil, 3, 5, 8 trimetil, dec 3, 6 dieno. Bom, agora vamos ver um grupo, vamos aprender a nomear um grupo de substâncias orgânicas interessante, que são as substâncias aromáticas, as substâncias que possuem o anel benzeno. Então, nós temos aqui esta substância aqui, ó. Esta substância aqui, ela foi estudada bastante, tá? Ela recebe 2 nomes interessantes aqui. Ela recebe o nome de anel aromático, e também de anel benzeno ou anel benzênico, benzeno. E nós temos um grupo considerável de substância que são constituídas por esse anel benzênico aqui. Esse anel benzênico ele tem essa estrutura desta forma, uma cadeia fechada de 6 carbonos com duplas ligações alternando aqui. Só que essa estrutura ela é equivalente a essa estrutura aqui, ó. Análises feitas mostram que essas duplas ligações elas ficam caminhando entre os carbonos aqui. Essa dupla vem para cá, essa aqui vem para cá, essa aqui vem para cá, de maneira que essa estrutura é equivalente a essa aqui. Então, para representar o anel benzeno, nós representamos essas duplas ligações com esta bolinha aqui, com este círculo aqui. Isso aqui não é um oxigênio. Isso aqui é uma representação dessas 3 ligações químicas aqui que estão se alternando ali. Então, quando nós temos uma cadeia carbônica aonde vai apresentar o anel benzeno, sempre a cadeia carbônica vai ser o anel benzênico, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esta substância aqui. Uma cadeia carbônica principal, que é o anel benzeno, e uma ramificação para cá. Então, como que nós vamos dar nomes para essas cadeias aromáticas? Nós vamos considerar o radical e completar o nome do radical com benzeno. Então, o nome desse radical de um único carbono, nós já sabemos que é metil. E o nome dessa estrutura é o anel benzeno, que nós não usamos o termo anel, apenas benzeno. Então, benzeno, metilbenzeno. Se nós tivermos algo desta forma aqui, aqui estão as duplas, e aqui tem um radical de 3 carbonos, e aqui nós temos um radical de 2 carbonos. Bom, aqui nós obrigatoriamente temos que numerar este anel benzeno. Por quê? Porque nós temos aqui 2 radicais. Então,
Por onde que nós vamos iniciar esta numeração? Nós vamos iniciar do carbono mais próximo do radical. Bom, aqui nós temos dois radicais ligados em carbonos distintos. Então, nós vamos iniciar deste carbono, porque este radical é um radical mais complexo, ou seja, que tem mais carbonos que esse outro radical. Então, vamos iniciar passando pela dupla obrigatoriamente, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter um radical propil e um radical etil. Etil, na ordem alfabética, vem antes de propil. Então, nós vamos ter 3-etil, o nome dessa substância, e 1-propil, e aí benzeno. Benzeno. Bom, 3-etil, 1-propil, benzeno. Bom, por hoje é só, pessoal, para não esticar e ficar tão longo a aula, mas na próxima nós vamos caminhar um pouquinho mais e aprender mais alguns conceitos sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Um abraço e até a próxima.